Shalom, shalom! Bem-vindo a esta série de vídeos sobre as festas judaicas e a sua revelação. Sim, tem muita revelação para nós. E todas as revelações apontam para Jesus. Isso que é o mais bonito. Deus nos ensinou sobre as festas para que a gente entendesse um pouquinho mais do lindo presente que Ele estava nos dando, o plano de salvação, Jesus, o Messias, o Redentor, o Resgatador. Então, falar sobre festas não é falar sobre tradição, mas falar sobre o segredo que o Pai tinha desde a fundação do mundo e foi revelando para a gente de uma forma, aos pouquinhos Ele foi revelando para a gente. Mas antes de começarmos este vídeo que vai falar sobre o dia do perdão, o Yom Kippur, eu quero também dizer para você que se você quiser receber os conteúdos, você pode entrar num grupo do WhatsApp, são 5 grupos e assim você recebe 2 vídeos diariamente. Para entrar, basta você clicar no link que está na descrição aqui do vídeo e no comentário fixado. E também eu quero te convidar a se inscrever, acionar o sininho e todas as notificações para você sempre estar por dentro do que está acontecendo nesse canal. E deixa o seu like, é muito importante, porque você ajuda a semear a palavra de Deus. Vamos falar sobre Yom Kippur? Se você tem acompanhado as festas, não faz mal se você não assistiu os outros vídeos, você pode assistir. O propósito desses vídeos são vídeos curtos para você entender o essencial. O objetivo não é exaustivamente falar sobre o assunto, porque quando eu dou aula sobre esses assuntos, eu gasto muito mais tempo. Mas aqui eu quero que você fique informado, que você entenda qual foi o recado que Deus deixou para você ao ensinar sobre festas. Eu já falei de Páscoa, eu já falei sobre Pentecostes, eu já falei também sobre tabernáculos e agora é a vez da festa Yom Kippur, o dia do perdão. Deus, em Levítico capítulo 16, ele estabeleceu essa festa. Uma festa bem diferente, porque as outras duram 7 dias, a Páscoa dura 7 dias, tabernáculos dura 7 dias, então todas as festas duram vários dias, mas esse é um único dia. E esse dia é muito diferente, porque o povo fica como espectador. Quem faz tudo é o sumo sacerdote, não são nem os sacerdotes, é o único que faz tudo, é o sumo sacerdote. Mas vamos entender o que está escrito em Levítico capítulo 16, está escrito no subtítulo, o dia da expiação. Então já está falando, esse é a cruz. Se você quiser colocar aí o dia da expiação / cruz, aqui está descrevendo a cruz do Calvário. E está escrito, o Senhor falou a Moisés depois da morte dos 2 filhos de Arão, quando estes chegaram diante do Senhor e morreram. O Senhor disse a Moisés, diga a seu irmão Arão que não entre no santuário a qualquer hora, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem para o propiciatório. E então, em seguida, o Senhor ele começa a dizer o que ele precisa fazer. Eu vou resumir lendo no versículo 29. Isso lhes será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho, nem a natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês, porque naquele dia se fará expiação por vocês, para purificá-los, e vocês serão purificados de todos os seus pecados diante do Senhor. É sábado de descanso solene para vocês, e vocês se humilharão, é estatuto perpétuo.
E aquele que for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai, é que fará a expiação, havendo posto as vestes de linho, as vestes santas, fará expiação pelo santuário, pela tenda do encontro, pelo altar, pelos sacerdotes, por todo o povo da congregação. E isso lhe será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel por causa dos seus pecados. Está muito claro que está falando da cruz do Calvário. Mas eu vou dizer o que o sumo, porque eu resumi aqui, o capítulo ele é longo, e de Levítico 16, falando de detalhes do que o sumo sacerdote deveria fazer nesse dia. Uma vez por ano, neste único dia, só o sumo sacerdote poderia ir além do véu, no Santíssimo Lugar. Todos os outros dias, o sumo sacerdote, nem sumo sacerdote poderia entrar no Santíssimo Lugar. Só iriam até o Santo Lugar, aonde acende a menorá, aonde oferece os pães da proposição, o altar do incenso, da oração, só até ali. Mas uma vez por ano, o sumo sacerdote faria tudo. Durante o ano todo, tem uma equipe enorme de sacerdotes e eles dividem o trabalho. Tem aqueles que guardam os portões, os que matam os animais para o sacrifício, os que retiram a pele, os que recolhem o sangue, os que recolhem as cinzas, os que acendem a menorá, os que levam o pão da proposição. Então, é um trabalho dividido entre os sacerdotes. Neste dia, Deus disse, vai ser um dia diferente. O sumo sacerdote, que tem uma roupa muito bonita, que é uma roupa com sobrepeliz, enfim, ela tem pedraria, um peitoral com todas as pedras. Nesse dia, o sumo sacerdote deveria se vestir da forma mais simples, com a sua roupa mais simples, que é a roupa branca, com simplicidade e humildade. Então, nós já sabemos que Cristo é o nosso sumo sacerdote, não terreno, mas celestial, sem pecado algum. E ele veio, ele sendo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele veio para executar este dia da expiação, um único dia, que foi quando ele entregou a sua vida na cruz do Calvário. Ele se vestiu, ele sendo rei, ele se despojou de toda a sua riqueza e ele se vestiu da forma mais simples, e ele foi, no dia da cruz, retiraram até mesmo as suas roupas simples. Então estava anunciando o que Cristo faria. Jesus mesmo disse, eu olhei e não vi, não tinha consolador e não tinha quem me ajudasse, por isso eu fiz tudo sozinho, com o meu braço trouxe salvação. Ele mesmo descreve este momento falando, gente, presta atenção, estava já anunciado em Levítico 16 que eu faria tudo sozinho. Mas o que mais que esse sumo sacerdote ele faz sozinho? Ele deveria sozinho matar o animal, subir aquele altar alto com um animal sem ajuda alguma, difícil, um animal pesado, e ele deveria levar esse peso sozinho. Isso mostra que Cristo levou todo o peso, todo o pecado, toda a iniquidade sozinho. Ele levou as nossas dores e ao chegar no altar ele deveria colocar o sacrifício, só que Jesus ele não levou nenhum sacrifício, ele era o sacrifício, né? O Cordeiro de Deus, o sacrifício, ele se ofereceu a si mesmo. Então o sumo sacerdote deveria pegar o sangue e levar este sangue ele deveria fazer tudo sozinho também. Ele que iria acender a menorá, ele que ofereceria o pão da proposição, ele que ofereceria oração no altar do incenso, e ele sozinho, olha quanta coisa, que canseira para o sumo sacerdote nesse dia, né? Ele sozinho pegaria do sangue e ele iria aspergir na cortina, que não podia ser aberta durante o ano todo. E esse sangue que ele iria aspergir na cortina, por causa desse sangue, ele poderia entrar além do véu. Mas
Antes de eu falar dele entrar além do véu, eu quero dizer algumas coisas que este sumo sacerdote ele fazia. Ele tinha 2 bodes e um deles ele tiraria sorte, um deles seria o bode expiatório. Esse bode expiatório, ele colocaria a mão sobre a cabeça desse bode expiatório. É daí que veio a expressão bode expiatório. Ele colocaria a mão sobre esse bode expiatório, confessaria os seus pecados e os pecados da nação. E esse bode seria levado para o deserto, até um precipício, porque o deserto em Israel, o deserto da Judéia, ele é um deserto rochoso e tem precipício. E ele teria o sacerdote que levasse, só nesse momento que teria essa ajuda, que é o sacerdote que levaria este bode expiatório para o deserto. Então, este sacerdote ficaria com um cordão na mão, que era vermelho, e quando esse bode expiatório era lançado no precipício, oferecido como sacrifício, se o cordão que estava na mão do sacerdote ficasse branco, era um sinal de que Deus tinha aceitado o sacrifício e tinha perdoado todos os pecados da nação inteira. E então, quando ele voltasse, esse sacerdote, para o templo, todo mundo iria se alegrar, porque pela certeza de que Deus teria perdoado todos os pecados da nação. E então agora nós deixamos o sumo sacerdote lá, diante do véu, e neste momento o sumo sacerdote, um homem de carne e osso, com falhas, como eu e você, entraria além do véu. E ele tinha sininho, para que se não ouvissem mais o sininho, ele, uma corda com sininho, uma corda na cintura dele, e se não ouvissem mais o barulho do sininho dele andando lá no Santíssimo Lugar, iriam puxar, porque era sinal de que ele tinha morrido, porque ele não tinha entrado purificado, santificado. Era um risco que o sumo sacerdote ele corria todos os anos. Mas lá do outro lado do véu, ele iria apresentar o sangue, o incenso, e ele adoraria a Deus do outro lado, representando toda a nação. Bom, vamos para a cruz do Calvário? Jesus, eu quero que você leia comigo Hebreus capítulo 9, porque Hebreus capítulo 9 fala exatamente tudo isso que eu acabei de explicar, mas agora falando que é ele, Jesus, o sacrifício perfeito. No versículo 11 está escrito: quando porém Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu, sem mácula, e a Deus purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, Jesus é aquele que fez um novo e vivo caminho, o sumo sacerdote perfeito, e uma vez por todas, agora não precisa mais, o sumo sacerdote não precisa mais fazer isso, ele já fez de uma vez por todas, o véu foi rasgado, e agora, porque Cristo entrou com seu próprio sangue, além do véu, agora todos nós podemos entrar além do véu, como está escrito também em Hebreus, para a gente poder estar diante do trono da graça. Agora o trono de Deus é o trono da graça, para encontrar socorro em tempo, para poder pedir e encontrar socorro em tempo oportuno. E hoje é o tempo oportuno. Você pode entrar além do véu. Quando você olha para Israel, eu acho isso muito bonito. Quando você olha para Israel, nação, hoje eles ainda celebram Yom Kippur. Você pode olhar, o país para, não é um ou outro.
não é o religioso. Todos param e todos jejuam 24 horas. Ninguém trabalha, ninguém faz nada, eles vão e uma multidão vai até o Muro das Lamentações pedindo perdão a Deus para obter redenção. E eu digo que esse é um dos segredos dessa nação, porque em 1973, o inimigo vendo que, eu estou falando de inimigos de Israel, vendo que Israel, todo o exército estava jejuando, estava mais fraco, estava focado em alguma coisa que não era as fronteiras, eles atacaram. E foi a guerra chamada Guerra de Yom Kippur, em 1973. Mas um milagre aconteceu, porque ainda que os soldados estivessem em jejum, ainda que a nação não estivesse focada na defesa, mas estivesse focada em Deus, Deus focou na nação e deu uma vitória extraordinária, sobrenatural para Israel. Leia sobre a guerra de Yom Kippur em 1973 e você vai ver que vitória esplêndida que Deus deu, porque este povo estava orando e jejuando, estava focado em receber graça e glória de Deus. Então Jesus é o sacrifício perfeito, o único sacrifício de uma vez por todas. Então a festa de Yom Kippur fala de Cristo e a celebração do que Cristo fez por nós. Eu espero que você tenha entendido e se você gostou, deixa o seu like, compartilha com alguém e até o nosso próximo vídeo, porque ainda tem festa de Israel para você aprender mais revelação sobre Jesus. E se você quer aprender muitas outras coisas, a área de membros tem muitos cursos para você. Deus te abençoe e até amanhã às 6 horas no nosso devocional.